sou Ian Tima. Oi, meu nome é Yudi. Olá, eu sou Antônio Souza, do Colégio Militar de Belém, e nós vamos falar sobre a utilização de jogos eletrônicos no ensino da Química. Para começar, vamos falar do ensino da Química no Brasil. Dados do SAEB, Sistema de Avaliação de Educação Básica, mostram que, à medida que os assuntos da Química vão ficando mais complexos, os alunos passam a dominar menos o conteúdo. Ou seja, quanto mais conteúdo nós temos, nos níveis finais, a tabela que é dividida do nível 0, sendo nenhum conteúdo, ao 8, sendo todo o conteúdo de Química. Onde os alunos do nível 8, a quantidade de alunos que entende todo o conteúdo do nível 8 e os níveis anteriores, 7, 6 até o 1, é de apenas 0,22%. Ou seja, a quantidade de alunos que dominam todo o conteúdo de Química corresponde a menos de 1%. Com números tão desanimadores para quem pretende resolver as problemáticas do ensino da Química no Brasil, nós temos que, primeiro, conseguir achar as causas desses números tão baixos. Assim sendo, nós pesquisamos e podemos dizer o seguinte: a principal causa para os baixos números de domínio desses assuntos pode se dar pela falta de criatividade e dinâmica nas aulas. Quando se tem uma aula com pouca variação de criatividade e didática, os alunos se veem presos num sistema monótono. Eles só apenas veem aqueles conceitos abstratos, eles não aprendem de verdade, eles acabam tendo por decorar, por não ter uma eficácia no aprendizado. Os alunos se veem sobre testes, ter, por exemplo, provas avaliativas, e para poder ter um bom resultado, como eles não aprendem facilmente, eles acabam por decorar o conteúdo. Dessa forma, nós pesquisamos e conseguimos concluir algumas coisas. A começar que a presença de aulas didáticas experimentais, na quais os alunos estão imersos num processo científico, na quais eles são expostos a um problema, eles têm que observar, formular suas próprias hipóteses, testar e ter suas próprias conclusões, permitem com que os alunos eles aprendam mais, eles aprendam de verdade o conteúdo e não apenas memorizem aquilo que eles fazem quando eles são expostos a uma didática monótona. Ou seja, quando nós submetemos os alunos a um método experimental em que eles acham um problema e têm que conseguir a solução por iniciativa própria, os alunos se sentem mais motivados e dessa forma eles aprendem mais. Entretanto, nós sabemos também que não é realidade geral dos alunos no Brasil ter acesso a situações experimentais como laboratórios nas escolas e poder, por exemplo, fazer uma reação química, poder ver aqueles fenômenos. Sendo assim, como nós podemos proporcionar aulas experimentais, práticas e visuais para alunos que não têm acesso a laboratórios, como é a realidade da maioria dos estudantes brasileiros? Bem, nós pensamos na utilização de jogos. E sobre isso, nosso amigo Yudi vai falar um pouco mais. Agora, levando em consideração todo esse panorama terrível sobre a educação no Brasil, a nossa equipe pensou em alternativas de tornar esse ensino mais eficiente. Então, nos deparamos com uma pesquisa realizada pela Pesquisa Game Brasil, PGB. Com cerca de 3.000 pessoas, a pesquisa mostrou que quase 75% dessas 3.000 pessoas jogam algum jogo eletrônico, seja de celular, de console, de computador. E dentro desses 75%, quase 45% está na faixa etária de 16 a 24 anos, que é justamente a idade que estuda ensino médio e faculdade. Mas a gente precisa colocar um ponto na mesa muito importante. O que vai diferir o uso dos jogos na educação das demais mídias? A atratividade. Milhões de jovens hoje em dia são ligados no mercado de game e são gamers de fato. Então por que não tentar conciliar uma coisa divertida com uma coisa que vai ajudá-los no futuro? Isso vai tornar eles mais motivados para estudar. Além disso, a gente pode falar dos diversos benefícios pessoais, como a memorização, o trabalho em equipe, o raciocínio lógico e diversos outros que vão facilitar muito no desenvolvimento como ser humano. Porém, tem um problema nisso tudo. Existem muitos jogos que tentam fazer isso hoje em dia. E muitos não conseguem, porque é muito difícil conciliar uma coisa divertida com uma coisa que realmente te eduque. Existem jogos que são muito divertidos sobre um certo assunto, só que ele não traz a profundidade necessária para entender ele completamente. Já tem outros jogos que são muito profundos em questão de assunto, só que são extremamente chatos. Chatos o suficiente para fazer com que nenhum aluno queira jogar. E isso dificulta muito a aplicação dos videogames na sala de aula, porque o professor vai querer colocar um jogo em que o aluno não vai nem aprender nem se divertir. Por isso, esse é o nosso maior desafio agora. Tentar fazer um jogo que seja tão desafiador e divertido, quanto que lhe passe o conhecimento necessário para compreender esse assunto tão essencial da química, que é a estequiometria.
Por isso, estamos desenvolvendo o jogo Avogato. Bom, antes de falarmos um pouco mais sobre o nosso jogo, precisamos falar sobre o método que nós utilizamos para desenvolvê-lo. E a primeira etapa que nós seguimos para fazer isso foi a definição de um objeto de ensino. O que vai ser ensinado? Bom, para fazer isso, nós entrevistamos 46 alunos do ensino médio do Colégio Militar de Belém e perguntamos a eles: quais as suas maiores dificuldades na disciplina de Química? Bom, após a nossa pesquisa, nós concluímos que a maioria dos alunos possuía muita dificuldade na parte de estequiometria. A estequiometria é a parte da química responsável pelo cálculo de massa e volume das substâncias envolvidas em uma reação. Após isso, nós seguimos para a segunda etapa, que nesse caso é a definição dos pré-requisitos de ensino. O que a pessoa precisa saber antes para poder entender a estequiometria? Para isso, nós recorremos ao local onde estão presentes os maiores conhecedores sobre o assunto. Nós fomos aos livros didáticos. Segundo o livro didático Tito e Canto, muito utilizado no ensino médio em diversas escolas no Brasil, nós chegamos à conclusão de que, para uma pessoa entender a estequiometria, é preciso que ela domine antes leis de Lavoisier, leis de Proust, precisa saber calcular a massa atômica, a massa molecular de uma substância, precisa entender a tabela periódica e entre outros conhecimentos. Bom, tendo isso em mãos, o objeto de ensino e seus pré-requisitos, nós iniciamos o desenvolvimento do jogo em si. Mas desenvolver um jogo não é tão simples assim. É preciso muito tempo e muito trabalho. Mas, nos últimos 2 meses e meio em que estivemos trabalhando, nós conseguimos desenvolver 2 sistemas extremamente importantes. A primeira e a segunda versão do Avogato. A primeira versão, ela destina-se ao cálculo estequiométrico em si. Nela, o aluno consegue utilizar os materiais presentes em um laboratório de química para responder às questões feitas por um professor. E a grande sacada dessa versão é justamente o seguinte: utilizando um banco de dados de reações, com a quantidade exata de cada elemento utilizado em uma reação, bem como as suas massas molares, nós conseguimos criar automaticamente questões extremamente similares às presentes nos livros didáticos. E isso nos possibilita a criar uma infinidade de desafios que ajudam a fixar o conteúdo na cabeça do jogador. Bom, a segunda versão ela é um pouco diferente. O seu principal objetivo é mapear os conhecimentos que o jogador possui antes de iniciar a sua jornada de construção do conhecimento ao longo do jogo. Para isso, da mesma forma como na primeira versão, precisa responder a perguntas feitas por um professor utilizando os materiais de um laboratório de química. E através das suas respostas, nós conseguimos identificar os assuntos que ele domina ou não. Bom, esse foi o nosso trabalho, esse foi o Avogato. Espero que vocês tenham gostado disso e até mais.